Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Que Rola na Geronto, que semanalmente traz para você um assunto referente à velhice, ao envelhecimento, longevidade, gerontologia, enfim, os diversos nomes que nos referimos às pessoas com 60 e mais. Pois bem, hoje nós temos um convidado que não tem 60 anos, ele tem apenas 19. Quem é o nosso convidado especial? É o Wellington Ribeiro. O Wellington está falando para nós lá do Nordeste, do estado de Pernambuco, da cidade de Recife. Por que que o Wellington, um menino de 19 anos, que há um envelhecimento para ele, ainda faltam 40 anos para ele chegar lá, presta atenção, hein, Wellington? Que o Wellington tem a ver com a nossa temática do que rola na Geronto? Wellington é um dos garotos, um dos estudantes do Brasil que tirou a nota 1000 no Enem na redação, que teve um tema extremamente importante este ano, que falou sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O Wellington hoje é estudante da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele faz direito, essa importante profissão para o Brasil. Então, vamos conversar com o Wellington. No primeiro momento, Wellington, você, por favor, só dá um oi para quem nos acompanha e depois eu já lhe faço a primeira pergunta. Tá certo, prazer imenso estar nesse espaço aqui. E oi, boa noite, bom dia a todos os telespectadores do Geronto. Muito bom, Wellington. Você já deve estar assim com uma agenda super cheia de falar sobre este assunto. E nós, o canal, eu e o Sérgio estamos juntos aqui hoje. Te agradecemos muito você ter separado este tempo para falar conosco, né? Eu tive olhando aqui as estatísticas, no Enem 2025 houve 4.800.000 inscritos, sendo que 3,5 ou 3.500.000 compareceram para fazer a prova. E pensa bem, não é todo mundo que tira nota 1000 na prova do Enem. Então, e depois você vai nos contar quantas pessoas alcançaram esse feito. Eu sei, mas eu quero que você diga, porque vai ter um valor maior. E aí, foi a primeira prova sua do Enem? Se foi a primeira vez, a primeira tentativa, ou você foi aquela categoria que antes de completar o ensino médio fez para aprender, né, trainee? E quantas pessoas você sabe que alcançaram essa nota 1000? Por favor, fique à vontade. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, Marília. O INEP, apesar dele não ter, de fato, exposto esses dados de forma oficial, mas muitos portais, como o Portal Nacional da Educação, sondam a quantidade de estudantes que tiraram nota 1000. E fica entre 7 e 10 alunos do Brasil todo, desses 3 milhões e poucos estudantes que fizeram a prova, e eu fui um deles. Em relação à quantidade de Enems que eu fiz, eu faço Enem desde o primeiro ano do ensino médio, que é o recomendado, para você entender a prova, para você não ficar nervoso na hora que é valendo, né? Porque o primeiro ano e o segundo ano, eles são anos de treineiros, então que a nota ela não vai ser aplicada em nenhuma universidade. E no terceiro ano, eu tinha um objetivo, que era medicina, não consegui esse objetivo, e no primeiro ano de cursinho, eu me apaixonei pela área de direito. Eu acho que eu já tinha um dom, uma um prazer, assim, uma satisfação de escrever, e isso me puxou muito para a área de humanas. É, e aí, no primeiro ano de cursinho, eu consegui alcançar essa nota que até hoje me traz boas recompensas, né? Nossa, Wellington, eu estou muito orgulhosa de você, viu? Imagina, gente, eu preciso falar isso, de 3,5 milhões, que foi o índice que eu encontrei aqui, de alunos que compareceram, a média, como ele disse, a gente não tem, assim, efetivamente quantos conseguiram nota 1000, mas geralmente vai de 7 a 10 de todo este contingente de alunos do Brasil inteiro que tiraram a nota 10.
10 ou 1.000, né? Que na verdade é a totalidade dos pontos que se esperaria nesta prova. E esse menino já faz trainee, ou treineiro, como eles são chamados, desde o primeiro ano. Ele tinha foco, objetivo e sabia o que queria. E tentou medicina, mas depois se apaixonou por direito. E hoje ele podia até escolher a universidade que ele queria fazer. Então, olha, só para destacar que o Brasil tem jeito, que a educação é uma forma de acesso, de mobilidade econômica, de tudo que a gente pode investir. É isso, Wellington. Muito prazer. E Sérgio segue aqui com a pergunta seguinte. Wellington, é um enorme prazer ter você aqui, jovem e já com a cabeça no envelhecimento, já pensando em como fazer para a velhice no Brasil ser melhor. Eu fiquei muito satisfeito com o tema que o Enem escolheu e agora muito mais satisfeito por conhecer você, né, que nessa prova do Enem tirou uma nota fantástica, 1.000. Você está de parabéns. Receba aqui o parabéns do canal, o que rola na Geronto, não só pela nota, mas pelo, pelo tema que você desenvolveu da forma que parece foi excelente, porque te deram uma nota 1.000. Então, eu queria te perguntar uma coisa, vendo aí para ver sua trajetória. Você estudou em escola pública? Isso, Não, aonde foi e onde você estudou? Qual o nome da escola que você estudou? não, Sérgio, é satisfação também falar com o senhor. Eu não estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, mas é importante aqui colocar que há privilégio, sim, de ter um ensino privado, mas que os estudantes de escola pública não desistam por não verem tantas inspirações, tantos exemplos que alcançam essa nota. A educação, ela salva independente do lugar que você esteja, e ela, como Marília até pontuou, é essencial para a mobilidade social, para alcançar novos objetivos e sonhos também. E o colégio que eu estudei foi o Colégio GGE, aqui do Recife. Pode repetir o nome do colégio? Eu acho que também tem uma partezinha nesse latifúndio aí, hein? É o Colégio GGE. Eu não entendi. Você entendeu, Sérgio? Não, ele tem um sotaque pernambucano. É, como chama? Então, é uma abreviação do nome Ah, Grupo Gênese de Ensino. Então, é Ah, GGE. beleza. Muito bom. Sérgio, quer complementar, perguntar alguma coisa? não, isso é interessante, quer dizer, mas de qualquer forma, né, as escolas elas têm de realmente preparar as pessoas para fazer uma boa prova. Aliás, mais do que para fazer a boa prova, para serem cidadãos que Isso. saibam exatamente as coisas do país e do mundo. Excelente, Wellington. Parabéns mais uma vez. Ô, Hélio, quando você saiu do exame do primeiro dia, foi num domingo, se não me engano, né, que teve a redação. Você já saiu assim, fui bem, mais ou menos, ou acertei, escrevi bastante. Eu só quero da redação, a questão das outras provas, das outras questões, não estou puxando para isso, não. E aí, qual foi a sensação que você teve quando soube que você tinha alcançado a nota máxima? Ficou, nossa, eu sou o cara? Conta para mim. Então, Marília, eu já estava bem confiante em relação à redação há algum tempo, porque eu já era destaque, por exemplo, no colégio, por ter essa habilidade. Então, o colégio ele já me reconhecia, já me premiava com alguns eventos, enfim, por causa dessa minha habilidade de escrever. Apesar de, no primeiro, né, um mês antes da prova, eu ter questões de saúde mental que me prejudicaram, por exemplo, nessa questão de constância de escrita. Então, minhas notas um mês antes da prova começaram a diminuir por causa dessa ansiedade para chegar na prova. Então, 15 dias antes da prova, eu dei uma pausa assim, disse assim, não, eu tenho que realmente respirar, porque o resultado, a saúde mental, ela faz parte também do resultado. Então,
assim que eu saí da prova, eu já estava muito satisfeito com o meu texto. Eu gostei muito da temática que o Enem trouxe. O Enem, na verdade, ele tem essa questão de trazer temáticas que são pouco é, vistas pela sociedade. Então, é, quando eu vi esse tema, e um tema bem abrangente mesmo, eu realmente já fiquei aliviado. E, assim que eu saí da prova, eu já estava com uma sensação muito boa do que eu tinha escrito, do que eu tinha escrevido. E quando eu recebi o resultado, foi assim, 1 hora da manhã mais ou menos, do dia que o Enem disse que ia, do INEP disse que ia publicá-lo. Eu fiquei assim em êxtase, eu não consegui dormir. No outro dia, eu já fui para o cursinho que me fez alcançar esse resultado, e eu fiquei lá dando muitas entrevistas até a tarde, e até hoje eu dou entrevistas como essa, né? E é uma coisa assim, uma satisfação muito grande, porque é um resultado de fato de muito esforço. Não, muitas pessoas acham que escrita é uma questão que você já nasce com ela, mas não, é uma questão que é construída. Eu, no primeiro ano do ensino médio, a única coisa que eu sabia escrever era contos e fábulas. E eu aprendi, de fato, a como escrever um texto de certo tipo argumentativo. E é um processo que é muito árduo. Sim, Wellington, de fato você tem toda a razão. Quer dizer, é importante a gente saber escrever para isso, mas a gente tem que ter uma base de português, e não só de português, de história, de geografia. Todo esse conhecimento humano está por trás de uma boa escrita, né? E a gente precisa ser criativo, evidente, é muito importante ter uma criatividade, mas para ter criatividade, você tem de ter conhecimento, você tem de ler muito, você tem de conhecer a história do mundo, a história do Brasil, a geografia, e ter também imaginação. E você foi incrível, Wellington. Eu não quero cansar aqui de te parabenizar e quero te fazer uma outra pergunta, né? Você teve de fazer isso, você até está começando a falar, eu tinha de estudar, etc. Como é que você estudava para a prova? Qual era a sua metodologia de estudo? E foi a sua metodologia para fazer redação? Como é que era isso? Então, no ano passado, eu comecei a, de fato, utilizar de estratégias comuns, mais funcionais, do período pré-vestibular. Uma delas é fazer simulados semanais. Então, é uma coisa você fazer uma redação, peguei um tema, vou fazer uma redação, legal. Outra coisa é você aplicar essa redação em um simulado para administrar essa questão do tempo, porque um dos maiores problemas que os estudantes têm no Enem é pela questão do tempo, porque você tem que fazer 90 questões, responder um gabarito dessas questões e ainda fazer uma redação, um texto certo argumentativo de 30 linhas. E isso em 5 horas e meia. Então, assim, é um tempo que realmente restringe muito. E essa constância de simulados fez eu me acostumar um pouco mais e ter mais resistência na hora da prova, que eu acho uma coisa muito importante. Porque a mente, quando chega no finalzinho da prova, ela já está começando a cansar, você já não consegue raciocinar muito bem. E é muito bom ter essa questão de administração desse tempo. Além disso, 1 mês, 2 meses antes da prova, eu comecei a fazer 2 redações por semana, porque eu queria treinar o máximo de temas possíveis, para, de fato, não é, ficar restrito a temas que a galera falava que eram mais é, fáceis de cair, sabe? Inclusive, o envelhecimento não é um tema nem muito cogitado entre os professores, enfim, mas é um tema assim, extremamente importante. Então, deixa eu te perguntar, como é que era exatamente esse seu método de estudo, né? Você ficava horas, eu também acho, você falou uma coisa, e eu fiz isso quando há anos, décadas atrás, eu também fui fazer meu vestibular. As 2 últimas semanas eu não me esfalfei. Eu não ficava estudando sem parar. Eu tinha algumas, por exemplo, à noite, eu já não estudava, eu estudava bem de tarde, mas eu não me cansava nesses últimos períodos.
para ficar estudando exaustivamente. Como é que foi o seu método aí nos dias finais, pré-vestibular? Então, Sérgio, parece que a gente até conversou antes, porque eu realmente também comecei a parar de estudar à noite, porque é uma coisa que me cansava muito, e que me gerava até um sono ruim para os próximos dias. Então, é, principalmente, quanto mais perto da prova, acho que mais equilíbrio o estudante tem que ter entre atividade física, entre saídas com, enfim, familiares, amigos, porque isso torna a mente um pouco mais fresca, um pouco mais consciente, de fato, e você consegue até absorver os conteúdos de forma mais objetiva, sabe? Então, foi isso. Esse equilíbrio eu acho que foi importante para mim para alcançar esse resultado e conseguir, de fato, chegar na prova com um pouco de saúde mental. Não, É, ô Marília, deixa eu só comentar. E de fato, porque se você ficar super ansioso, por mais que você saiba e tenha estudado o ano inteiro, mas se tiver muita ansiedade assim, no final, o seu desempenho diminui. Isso é muito importante. E, pelo visto, você conseguiu lidar com a ansiedade, nesses momentos finais. Foi isso? Isso. Eu acho que a ansiedade, ela pode fazer você, de fato, não passar, não ter resultados. Eu acho que você lidar com ela, não é nem acabar com ela, porque eu acho que é difícil acabar com a ansiedade quando você está em uma prova que define seu futuro. Mas aprender a lidar com ela, acho que é muito importante, principalmente no pré-prova. nossa. Eita, um advogado precioso. Ó, quero ver você no Supremo, hein? Vai fazer uma carreira brilhante. Mas o que eu queria dizer para você é assim: o que que você fez primeiro, a redação ou as questões? O que que você optou? Então, assim que eu abri a prova, eu fui ler o tema da redação para já começar a ter umas ideias, um brainstorming de o que é que eu ia colocar, das ideias que eu ia Uhum. abordar no texto. E aí depois eu fiz para as questões de linguagens, então fiz a prova de linguagens. Depois que eu fiz a prova de linguagens, que a prova de linguagens ela abre até a mente, ela, enfim, você tem acesso a outras obras de arte, enfim, alguns textos. É, Aí eu fui fazer a redação. Então eu fiz a introdução, o desenvolvimento um, fiquei revezando entre fazer a prova de humanas e fazer os outros parágrafos de desenvolvimento e depois transcrever a redação. Perfeito. E aí, olha só, vou repetir para quem não soube do tema do Enem 2025, nós que trabalhamos no envelhecimento adoramos, porque pelo menos 3,5 milhões, a maioria jovens, teve que pensar no seguinte tema: perspectivas, não é? Deixa Isso. eu pegar direitinho aqui para eu não falar o tema errado. Perspectivas do desenho. Ai, Sérgio, me ajuda aqui. O tema o tema é perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. É perspectiva, não é problemas, não é nada, não é? E aí, né? É, tá aqui, perspectiva, exatamente, só que eu não estava enxergando. Ah, como você disse já anteriormente, não é o tipo de assunto que os professores põem. Ó, gente, fica ligado que o Brasil está envelhecendo, pode cair esse tema. Recentemente também teve um tema semelhante a esse, não é? Não foi a Isso. primeira vez que apareceu sobre a questão da velhice, eu só não me lembro o ano, não é? E Ano aí, passado mesmo teve um tema, acho que foi em um 2000, concurso para os professores, ah, sobre o idadismo. Então, ah, também abarcava essa questão do envelhecimento, enfim, dos idosos. tá bom. Então, porque o Sérgio vai fazer a outra do que realmente você destacou na prova, mas eu queria saber assim, já que não te deram no cantar a bola antes de que esse tema era um sério candidato, não é? É, aí você falou, pronto, é esse. Eu tenho conteúdo para isso, eu vou elaborar. Você, particularmente, aí é uma pergunta assim para você. Você acha que foi um tema bom para ser escolhido? Foi importante? O que que você pensou disso? Falou, pô, falar de velho, olha esse tema. O que você considerou sobre isso? Não, então, o tema eu achei espetacular. De fato, principalmente nas aulas de geografia, a gente já escuta de fato que o Brasil ele tem uma perspectiva de envelhecimento cada vez maior, né? Tipo, uma porcentagem cada vez maior de idosos no país. E não só o Brasil.
todos os países do mundo, praticamente, em exceção da África, do continente africano. E assim, foi um tema que eu achei extremamente importante. O Enem, ele geralmente não decepciona nos temas que ele aborda. Então, é, foi um tema assim espetacular, que sempre vão ter pessoas que não vão gostar, mas eu acho que a maioria, de fato, entendeu que o tema foi importante, sabe? E, sim, Wellington, eu acho que eu que estudo envelhecimento há décadas, achei fantástico. E é incrível como a sociedade brasileira, pouco a pouco, está percebendo, né, o envelhecimento populacional, coisa que a gente já vem falando desde 1980 e que agora não tem mais como escapar, né? Não tem mais como fugir dele, porque o envelhecimento está escancarado na nossa frente. E o Enem, o fato do Enem ter colocado isso como tema de redação, mostra exatamente a importância que o envelhecimento hoje traz para todos nós, para a sociedade brasileira e para todos que vão se formar, que vão trabalhar. Todo mundo vai ter de trabalhar em qualquer área, não é só medicina, todo mundo vai ter de trabalhar com velhice, porque isso vai impactar a vida do mundo inteiro e o Brasil não vai fugir disso. Agora, eu queria focar agora na sua redação, né? O que que você abordou? Como é que você construiu a abordagem para o tema proposto? Como é qual destaque que você foi dando na redação? Como é que foi o repertório que veio na sua cabeça para construir uma linha, né, boa, bem compreensível daquilo que você estava pensando? Inclusive, você citou Clarice Lispector, né? Então, eu queria que você dissesse um pouquinho de o que você abordou, como você abordou, quais destaques você deu e por que você citou Clarice Lispector? Então, eu comecei minha redação com Clarice, que é uma autora que ela é espetacular. Assim, a literatura já de fato reconhece ela como uma das maiores escritoras do país. E Clarice, ela tem um conto muito específico, mas que estava na minha bagagem de repertório, que é o conto Feliz Aniversário. E conta, narra de fato, um aniversário de uma idosa de 29 anos, em que há um sentimento reprimido nela, de que, assim, os familiares só lembram dela em datas comemorativas. Então, em Natal, aniversário, Ano Novo, e é muito restrito a isso. Então, há, de fato, uma exclusão meio que simbólica, de fato, dela, das relações familiares. Então, eu já comecei com Clarice por isso, e o Enem exige, de fato, um repertório para introduzir a temática. E eu trouxe tanto no meu desenvolvimento um a questão do passado nacional, que eu acho que assim, tudo do presente é justificado no passado. E eu sou apaixonado por história do Brasil, então eu trouxe a lei de sexagenários como uma das coisas que de fato excluiu e marginalizou os idosos. Assim, muitas pessoas têm a visão de fato eurocêntrica de pensar que a lei sexagenária foi uma lei pré-abolicionista para favorecer os escravizados com mais de 60 anos. Mas na verdade não, ela foi uma lei para, eu vou até ser um pouco mais enfático, para descartar essa parcela da população. Então, quando os escravizados, eles já não, os poucos que conseguiam chegar a essa idade, já não serviam mais para os serviços cotidianos, eles eram descartados pelos seus, como eu posso dizer, pelos seus senhores, né? Então, eu trouxe essa questão da história do Brasil no meu desenvolvimento um como um ponto a ser discutido, e como a manutenção dessas raízes históricas repercutem no envelhecimento de hoje em dia. E no meu desenvolvimento 2 eu falei sobre a falta, de fato, de um projeto nacional concreto e eficaz de
estímulo à qualidade de vida da terceira idade. Porque, de fato, ainda é uma parcela que é invisibilizada pela sociedade no presente. Então, eu fiz meio que essa dualidade de pegar o passado, uma visão do passado que justifica o presente, e depois uma visão do presente que justifica também o presente. E trouxe para fundamentar isso o sociólogo Rui Braga, que Rui, ele é um sociólogo brasileiro, eu acho que nada melhor do que uma voz de autoridade brasileira para explicar o Brasil, que ele fala muito dessas questões do trabalho, de como os idosos eles não são reconhecidos como uma população ativa da sociedade. Então, foi isso. Eu trouxe as duas visões de é, marginalização, de fato, dos idosos e o quanto isso repercute numa visão, como eu posso dizer, preconceituosa do envelhecimento no Brasil. Aliás, você até falou do idadismo, que teve Uhum. numa outra redação. E isto que você coloca aí e colocou na sua redação é muito importante. Quer dizer, o preconceito contra a velhice é algo que atrapalha a vida das pessoas idosas, né? E se a sociedade não se convencer de que está sendo idadista, né? O idadismo, o preconceito contra a idade, nós não teremos, por exemplo, políticas públicas eficientes, eficazes e que, de fato, vão ajudar a melhorar a vida das pessoas que chegam lá nos 60, 70, 80 anos. E eu acho que o Enem teve uma ideia muito interessante, porque faz com que essas pessoas que estão começando a entrar a estudar, e aí o Enem vai pegar, cada um vai para um canto, e você está indo para a área do direito, né? Como que as pessoas, vamos pensar na sua área, né? Como as pessoas do direito vão garantir, né, no futuro, estudando e se preparando para ser um bom profissional, vão garantir no futuro uma velhice boa, com os direitos assegurados, por exemplo. Então, é fantástico. Eu acho que é super interessante. O que é que você acha disso? Não, assim, o Enem, ele já, como eu já expliquei aqui, ele tem essa questão de abordar temas pouco discutidos pela sociedade. E esse tema em específico, ele é inclusive rejeitado por bastante parte da sociedade, porque muitas pessoas acham que não vão envelhecer na vida. Então, é engraçado pensar que você está sendo preconceituoso com uma coisa que vai acontecer com você de forma inerente, é uma parte da vida, é uma fase da vida. Então, é, é preciso, de fato, de políticas públicas eficazes, concretas, para essa qualidade de vida, para esse bem-estar da terceira idade no Brasil, porque todo mundo vai chegar até ela, ou pelo menos a maior parte da população. Perfeito. Nossa, muito bom conversar com você, Wellington. A Marília, gente deixa só para fazer um comentário. De fato, Wellington, se você não envelhecer, não você não vê. vai chegar. É porque você morreu antes. O que é Uhum, péssimo, não é? uhum, Então, é isso mesmo, quer dizer, aliás, eu queria te parabenizar aqui ao vivo, o Wellington, porque você tão jovem já tem uma noção do envelhecimento numa perspectiva de, de sucesso, de melhoria de vida, que os idosos têm de ter políticas eficientes, etc., que é importantíssima que pessoas da sua idade, ao entrar na academia, e não só na academia, na vida prática, em qualquer profissão que tenha escolhido, tenham essa noção, essa visão que você está trazendo. Eu queria te parabenizar pela visão de envelhecimento que você, tão jovem, já tem sobre a velhice. Parabéns. Obrigado, Sérgio. perfeito, Sérgio. Eu concordo com você. E agora nós chegamos ao final do roteiro que nós tínhamos para conversar com você, mas eu estou muito curiosa. E aí eu pergunto para você: como é ser uma pessoa famosa? Uma vez que você falou que passou o dia seguinte dando entrevistas, as pessoas te reconhecem. Como você lida com isso, Wellington? Então, Marília, de fato, eu sou um cara tímido, não sei se isso aparenta, mas eu sou um cara tímido. E eu tive uma dificuldade muito grande, principalmente nos primeiros dias, de dar entrevistas. Então, eu parava a gravação várias vezes, eu esquecia da pergunta, eu não conseguia raciocinar direito isso, porque eu não era acostumado com essa questão. Mas eu consegui aprender assim na prática, na marra mesmo, como lidar com isso.
E assim, eu sou reconhecido em carnaval, em shopping, eu já fui reconhecido inclusive em Londres, no aeroporto de Londres, pra, é, por uma brasileira, né, obviamente. Então, assim, é, realmente é uma situação muito grande. Na universidade também, eu sou reconhecido. E, de fato, estou colhendo muitos frutos desse esforço, dessa nota que foi resultado, de fato, de uma trajetória de luta para alcançar ela. Nossa, verdade absoluta. Imagina você ser, vou falar por sete, ser um dos sete de 3,5 milhões que ganhou a nota máxima do Enem. Olha, isso você nunca vai perder. Isso é um mérito seu. E como você nos disse, você foi um menino que sabia o que queria, focado. Você estudou, você se preparou, você lê bastante e nós apostamos num futuro brilhante para você. E o canal que rola na Geronto não tem outra coisa senão reiterar os nossos agradecimentos ao seu aceite, né, em participar conosco e as pessoas idosas, porque nós temos dois grupos prioritários que nos acompanham. Um, pessoas idosas, e o dois são profissionais que trabalham com envelhecimento. E uma das coisas que eu vi, sabe, que eu acho que assim fica para nós de tão importante, é que neste episódio nós tivemos uma relação intergeracional, né, Sérgio? Nós conversamos com uma pessoa, um rapaz, um menino, eu gosto da palavra menino, não desprestigiando, mas é um menino em relação à faixa etária, de 19 anos, que fez um sucesso danado porque sabia o que falava, o que escrevia e o conteúdo que tinha em relação ao envelhecimento. Sérgio, com você, depois eu passo para você, Wellington, para dizer as suas palavras finais e a gente completa este episódio nesse dia. Wellington, eu primeiro queria te agradecer a sua disponibilidade de vir aqui. Segundo, te dizer da felicidade que estou sentindo por encontrar em você uma pessoa que tem uma visão interessante do envelhecimento, uma visão muito concreta, uma visão muito sábia. E mais, eu vejo em você um futuro muito bom para o Brasil, porque nós vamos precisar de pessoas que entendam o envelhecimento em qualquer área, em todas as áreas. E se as pessoas em todas as áreas entenderem o envelhecimento, nós teremos a chance de ter no Brasil uma velhice mais digna, uma velhice mais completa, uma velhice que vale a pena ser vivida. E Uhum. você me dá esperança ao ver uma redação tão bem estruturada, tão bem feita e tão bem elaborada e com significado e com propósito, eu tenho esperança de que o Brasil do futuro terá profissionais que vão conseguir dar à velhice políticas que sejam eficientes para que todas as pessoas idosas tenham uma qualidade de vida boa neste nosso país. Eu queria te agradecer muito por te conhecer e pelo fato de você ter vindo aqui, e muito obrigado por você pensar como você pensa. Que continue fazendo isso até o fim da sua vida. O Brasil precisa de gente assim. Obrigado. Satisfação a minha, Sérgio. Obrigado a esse espaço, de fato. É um espaço importante para mim, porque, de fato, a velhice ela precisa dessa dignidade, desse bem-estar, que deve ser, de fato, inerente a ela, porque a velhice é inerente ao ser humano. Então, é preciso, de fato, abordar esse tema cada vez mais. Obrigada. Então, agora só me resta agradecer primeiro ao nosso convidado, ao Sérgio, por estarmos juntos aqui nesse episódio do canal que rola na Geronto, convidando você a nos acompanhar. Quando o canal entrar, esse episódio entrar lá no Facebook, no YouTube, desculpa, você compartilhe com as demais pessoas que você conhece. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Até mais. Bye, bye. Até mais!